Deus abençoe o teu povo nesta noite. Fala conosco, ensina-nos, ó Deus, segundo a tua palavra. Senhor Jesus, aonde quer que esteja uma pessoa triste, em qualquer parte do canto dessa terra, Pai, envia o seu anjo, Pai, por todo esse universo. E aonde estiver alguém triste, doente, enfermo, necessitado, que o Senhor entra com providência e abençoa. Salva as almas, Senhor, traga para a tua casa, que hoje a tua palavra diz, alegria-me, como diz, uma casa do Senhor. Traga, Senhor, o teu povo para que seja feliz, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Amém. Glorioso Deus, eterno Pai, confirma as tuas palavras. Fala conosco, nos ensina, Senhor, para que não necessitamos de cair nessas contradições em nome de Jesus. Podem tomar seus assentos. Aqui Deus está dizendo o quê? Tudo está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Amém, glória a Deus. O princípio e o fim. Creio. Então, a quem tem sede, venha e toma de graça da água da vida. Às vezes a gente fala tanto, que às vezes as pessoas ficam até irritadas. Mas, quando se trata de salvação, do fim da situação, ninguém quer ir para o inferno, não quer? Não. Mas grande parte daqueles que se diz crentes e cristãos irão. Lá no livro de Josué, o Senhor Deus diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo. Quando Deus não mandou esforçar e ter bom ânimo, Ele quis dizer o quê? Que a luta é difícil, que não é fácil, mas que nós precisamos estar preparados. Aquele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou a razão, a vida que você precisa. Eu sou o princípio da sua história e eu sou o fim dela. Vocês estão entendendo? E aquele que tem sede de salvação, venha e toma de graça da fonte da água da vida. Aleluia, Jesus. Aí Jesus diz assim: eu sou a verdade e a vida. A fonte da vida para nós é Jesus, irmão. Amém, Jesus. E é dele que nós temos que tomar essa água. A água que Deus revela nesse sentido não é essa água comum que nós bebemos. É a água da salvação. É a água purificadora. É a água que muda a nossa história. Aleluia, Jesus. E essa água chama o quê? Jesus. Bênção e Jesus. Essa é a verdade.
Mas ele disse mais, agora. Mas, quantos aos tímidos? Tímido é o quê? Quem é tímido? Eu não vou falar de Jesus para aquele homem não, porque ele é bravo. Ele se intimida. Ele se encolhe, ele se esconde. Né? Jesus encontra os tímidos. Aqueles que Deus manda e não tem coragem de falar. Deus manda e não tem coragem de fazer. E aos incrédulos. Você acha que tem crente incrédulo ou não? Está acima de crente incrédulo. Ele só quer receber, mas não quer fazer mais nada. Os incrédulos. E aos abomináveis. Tem crente abominável? Tem ou não? E é muito. Fora disso, aos abomináveis. E aos homicidas. Tem crente que mata mais do que os assassinos. Porque mata com a palavra, mata a alma. São assassinos de alma. Tem muito crente por aí, tem muitos pastores que são assassinos de almas. Entendeu? Você sabe por quê? Porque ele mata a pessoa através do julgamento. E Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 5, ele disse: não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. Porque com o juízo que tu julgares com ele, você irá julgar. Verdade. Então ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Ninguém é santo para julgar o outro. Então, são os abomináveis. E aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que é a segunda morte? O que você acha que é a segunda morte? A primeira morte nós morremos para o mundo quando aceitamos Jesus no batismo sobre as águas. Amém? A segunda morte, a partir que nós morremos a primeira morte, morremos para o mundo, somos livres, somos herdeiros de Deus, passamos a tornar-se filhos de Deus. Né? A segunda morte é aquela que quando nós abominamos a nossa história, fizemos tudo errado, e nós caímos na contradição, saímos do plano de Deus e caímos na condenação. Essa é a segunda morte. A segunda morte é a condenação da alma. Aquela alma que foi purificada, que nasceu, né? Nós nascemos da nossa mãe, nascemos das águas e morremos para o mundo no batismo sobre as águas. Mas se não andarmos no propósito de Deus, nós morremos a segunda morte, que é a morte da alma, a destruição onde Deus te deixou para lá. Deus te isolou. Está entendendo? Deus te desprezou. Por quê? Porque a vida nossa, irmão, nós temos que estar todos os dias ligados a Deus. Se eu disser que você não vai pegar, eu estou sendo um grande mentiroso. Se você que você não vai errar, que você não vai ficar nervoso, você não vai, eu estou sendo mentiroso. Mas eu te digo assim, porque lá no livro de João, a Bíblia diz o seguinte, na Epístola de João: temos diante do Pai um advogado que nos justifica diante de Deus todas as nossas transgressões enquanto vivo, e temos o temor de Deus, porque se nós não tivermos o temor de Deus, Jesus também não vai advogar em nossa causa.
Verdade, Jesus. Está entendendo? Ah, mas eu vou pecar, eu vou fazer isso porque Deus vai me perdoar, eu tenho um advogado que é Jesus. Mas peraí, não é bem assim. Se eu não tiver o temor de Deus, Ele não vai aderir à minha causa. Você chega num tribunal judicial aí, se você não tiver tudo preparado, não tiver realmente um testemunho daquilo que você praticou, você é condenado. E vai para a cela, vai para a cadeia. Não vai? Mas se você tiver a verdade, a justificativa provada diante do advogado, você vai sair liberto, não vai? Amém, Jesus. Se a lei do homem trabalha assim, que deveria ser assim, né? Mas infelizmente não só. Agora, Deus não, Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou a justiça, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ninguém vai escapar das minhas mãos, né? Ninguém vai escapar do meu julgamento final. E o meu julgamento final vai ser o quê? Reto, correto, especial. Aleluia. Mas se eu quero a salvação, eu tenho que fazer parte, entrar nesse conceito de Jesus e tomar da água da vida. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. O que é água da vida para você? A misericórdia do Senhor. Lá no livro de Lamentações, a Bíblia diz assim, que a grande misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Verdade. Ser consumido significa o quê? Ser banido do reino do céu, desprezado por Deus, jogado no abismo e para o fogo do inferno. Entendeu? Mas se nós se aproximarmos de Deus e olharmos para Deus e temos o temor do Senhor, Deus começa a olhar para nós de uma forma diferente. E o Senhor Jesus torna-se nosso advogado diante de Deus para perdoar nossas pequenas causas. Vocês estão entendendo? E aí, você se transforma no herdeiro do trono da graça de Deus. Quando Jesus diz assim, separar as ovelhas dos bodes. Quando Jesus fala isso, Jesus não está falando do ímpio, não. Jesus está falando dos crentes, dos cristãos. Tem muitos cristãos que é bode, não é ovelha não. E Deus vai separar a ovelha dos bodes. E Ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E o que Jesus vai dizer? Para aqueles que estão à tua direita, que Jesus separou e escolheu, vinde a mim, bendito do meu Pai, e assenta-te no trono comigo que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Mas aquele que está à esquerda são crentes, irmão. Não é ímpio não, porque o ímpio já foi julgado pela palavra. Aquele que está à esquerda diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então significa que daquele julgamento para frente, aquele crente que foi bode e não foi ovelha, ele vai ser anjo do demônio e vai para o fogo do inferno. Entendeu? Ele torna-se anjo do inimigo. Tem muito crente matando alma um do outro por aí, irmão. Entendeu? Por quê? Às vezes pela nossa ignorância, pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de falar, né? Tem muito crente desviando a fé de muitos outros.
com orgulho, com mentira, com falsidade. A coisa mais que Deus mais odeia no mundo é a falsidade. O crente falso, irmão, ele é descendente de Judas Iscariote. Judas chegou perto de Jesus parecendo ser uma bênção, não parecia? O homem que cuidava das finanças de Jesus, o homem que carregava o dinheiro do Senhor, o homem que trabalhava com o dinheiro do Senhor Jesus, ele era falso ou verdadeiro? Jesus amou isso? Não. Só que tem um detalhe. A gente tem que reconhecer o nosso erro e ir até a fonte aonde podemos ter perdão. Está entendendo? E a única fonte de perdão na nossa vida é Jesus. Quando nós chegamos aos pés de Jesus e nos entregamos, nos derramamos diante de Jesus, Ele vai nos perdoar e Ele vai interceder por nós diante do Pai. Porque Ele diz assim: quando o Filho do Homem for liberta, verdadeiramente sereis livre. Aleluia, Jesus. Livre de quê? Livre dos nossos erros, das nossas condenações, dos nossos pecados. Ninguém é livre se Deus não livrar, irmão. Amém. Glória a Deus. A lei do homem é corrupta, mas a de Deus não. Verdade. A lei do homem falha, mas a de Deus não. A lei do homem mente, mas a de Deus não. A lei do homem engana, mas a de Deus não. Glória. Verdade. Por quê? Porque Deus é fiel. Por isso que Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou reto, eu sou justo e quero justiça. Entendeu? Aí é onde a gente entra na presença de Deus e fala: Jesus, quem sou eu? Outra parte diz: todos aqueles que venceres herdarão o reino dos céus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Outra parte lá nas cartas diz: tudo que vencer sentarão comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Jesus. Deus tem trono preparado para cada um de nós. Verdade. Só que para nós conquistar este lugar, devemos observar a palavra do Senhor e viver ela. Não é simplesmente ler como se lê um jornal, mas viver. Ah, missionário, mas é difícil porque o mundo traz tantas situações. Espera aí. É por isso que nós temos Jesus como nosso advogado. Amém? O mundo te condena, mas Jesus te absolve. Desde que você não entregue a sua vida ao mundo. Porque se entregar a sua vida ao mundo, o Senhor também vai deixar você sozinho. Amém? Entendeu? Então o que nós devemos fazer? Buscar primeiro o reino de Deus e ser justo. Quando Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, né? Então você vai ver: Deus é justo, eu preciso ser também. Eu vou buscar o meu lugar ao lado de Deus, não ao lugar do inimigo. E aí você vai ver que Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma muito diferente. Amém? Eu não posso querer unicamente a bênção do Senhor e abandonar o resto. Né? Porque Deus pode me curar, Deus pode me libertar, Deus pode fazer muitas coisas. Mas a minha salvação depende da minha comunhão com Deus, da minha maneira de agir com Deus. Entendeu?
Porque não me interessa, irmão, simplesmente a cura. O que adianta eu ser curado de uma enfermidade e a minha alma descer para o abismo? Eu quero primeiro a cura na minha alma. Está entendendo? Se eu tiver com a minha alma curada, a carne não importa, Jesus cuida dela. É aí que a gente tem que entender, irmão. Preservar a cura da alma. E a cura da alma, ela só vem quando nós entramos em comunhão com Deus e o temor de Deus que nos leva a conhecer o que é Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Toma de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo é leve. Está entendendo? Toda a nossa carga, Jesus já veio buscar. Mas às vezes a nossa ignorância, a nossa obediência, a nossa falta de entendimento, às vezes atrapalha a nossa aproximação diante do Pai. É por isso que ele diz assim, ó, examinai as escrituras, aquela que me testifica. Coloca no coração assim, eu quero conhecer Jesus. Eu não vou ver ele face a face agora. Mas eu vou ver ele nas obras, nos milagres, nas bênçãos, nas orientações, na inteligência da nossa mente, que ele trabalha nela. Então nós vamos ver isso aí, nós vamos ver Jesus, nós vamos conhecer Jesus nessa área. Entendeu? Através da palavra de se examinar, porque ela de mim testifica. Por isso que ele está dizendo aqui, eu sou o Alfa, eu sou tudo que você precisa. Eu sou o teu princípio, eu sou o teu fim. E aquele que quiser que me aceitar, toma de graça da água da vida. Aleluia, Jesus. Essa é a realidade que Deus tem para nós. Ficamos em pé.